Em termos de corpo negro, olha só, tem um negocinho aqui que é só pra gente tomar muito cuidado, tá? Porque é o seguinte, a gente tem um gráfico aqui, ó, que a gente vai medir a radiação que o corpo negro está emitindo, tá? Então todo corpo negro, né, ele emite bem radiação. E tem como você pegar lá, ó, fazer um experimento e medir qual que é a faixa de radiação que ele mais emite, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, um corpo a 3000 Kelvin, tá? 3000 Kelvin é aproximadamente a temperatura da lâmpada aqui, não menos ainda, tá? 3000 Kelvin, deixa eu ver. Não, no caso, vocês não têm exemplo disso aqui não, tá? Mas olha só o que aconteceu aqui na curva ó, do cara que está a 3000 Kelvin. Ela é uma curva curtinha, emite radiação em todas as faixas de frequência aqui, ó, que são essa aqui, tá? É um cara então que emite aqui, ó, mais aonde, ó? A intensidade que ele emite maior é na faixa do infravermelho, tá? Se eu aumentar a temperatura desse corpo, o que acontece? Ele vai começar a emitir em faixas de frequências o quê? Maiores. Olha só a frequência aqui, ó. Vai aumentando. Então a intensidade da faixa de frequência aqui, ó, que ele emite, vai aumentando. Aí você vai aumentando a temperatura do corpo mais ainda. Por exemplo, ó, quando você pega lá o carvão. Quando você pega o carvão e ele está com temperatura baixa, você está fazendo ele pegar ainda, né, lá na churrasqueira, você não vê que o carvão está o quê? Incandescente ainda. Só depois de um tempo, né, que você fica soprando lá e tudo mais, que ele começa a ficar incandescente, começa a ficar o quê? Brilhoso. Quando ele começa a ficar brilhoso, é que o quê? A temperatura dele aumentou tanta que ele emite o quê? Em faixas de frequências maiores. Por exemplo, agora, ó, na luz visível, tanto que você consegue o quê? Enxergar. Ou seja, quanto maior a temperatura de um corpo, maior vai ser o quê? A faixa de frequência que ele emite. Tá vendo? Olha só a faixa de frequência. E também aumenta o quê? O pico da frequência, ou seja, antes ele estava emitindo no infravermelho, agora ele o quê? Emite com maior intensidade em frequências maiores. Se eu tiver um corpo, então, por exemplo, com a 10.000 Kelvin, ó, a curva dele seria mais ou menos assim, ó. Ele emite mais em qual temperatura, em qual faixa de frequência aqui, ó? Do ultravioleta. Então, quanto maior a frequência que um corpo emite, maior a sua temperatura. É por isso que a gente fala que o quê? O violeta é a cor mais quente. Por quê? A frequência dela é maior. Então, ó, violeta é a cor mais quente. Tem até um filme que chama o seguinte, azul é a cor mais quente, tá? Mas no caso, sim, né, que o azul está próximo do violeta aqui, ó. Então, qual que é a cor mais fria? É o vermelho. Cor mais fria, tá bom? Isso vai ser importante, porque a gente vai depois tratar de como que a água interage com esse negócio aqui, ó. Mas por que a água, professor? Faz o efeito estufa.